Yeah, ain't that do this. Never fight. E é isso aí, galera, Nispeed Game trazendo mais vídeo especial aqui pra vocês. E como vocês viram no título e na tube, sim galera, vamos falar de todos os segredos nas cutscenes, na participação da Mai Shiranui no Street Fighter 6. Então acompanhe esse vídeo até o final porque vai estar imperdível. Fora que, principalmente para vocês criadores de conteúdo, eu vou estar mostrando um bônus, que é uma das coisas aqui, como funcionam os bastidores do canal. Então vale muito a pena vocês estarem assistindo. Mas aproveite que vocês estão aí, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E vamos estar aqui sem enrolação. E vou estar mostrando algumas coisas e também vou estar falando muitas coisas também. Que é DLC, eles não são SNK, eu pegaria extremamente mais no pé se fosse SNK. Quem é fã bem das eras aí, sim, Fatal Fury, até os primórdios de próprio The King of Fighters. Mas demorou um pouquinho, só um pouco, quase nada aí pra começar a vestir essa roupa padrão de Konoshi do Clan Shinobi. E, né, imagem futura aqui que eu vou estar mostrando aqui, e que vocês podem estar conferindo no próprio World Tour, ela disse que ela adaptou ainda essa roupa. Que a roupa do clã é diferente, mas vamos ao que realmente interessa. Andy, na época que o Andy tava treinando, e quando estava adulto, acredito que o clã Shiranui não tenha... esse é um dos maiores mistérios da SNK, vulgo até próprio Fatal Fury / The King of Fighters, que isso não é explicado nem no The King of Fighters Kill. Como a Mai se tornou a última Shiranui. E eu acho que vocês, as SNK, estão precisando urgentemente criar um jogo da própria... pronto, Shiranui, eu já estou dando até o nome do jogo. Para explicar que tem muito fio solto e desnecessário ainda por cima da sua principal personagem feminina. Mas vamos continuando aqui. Como podemos ver aqui, sim, eu já tinha, graças a The King of Fighters Kill, tanto a Mai, o Kyo e a Chizuru, eles moram em mansões clássicas japonesas feudal, como vocês podem ver aqui. Quem assiste Bleach aí já pode estar mais familiarizado que o CRT é praticamente a reprodução da Era Heia. Então, é basicamente isso aqui. Mas vamos continuando aqui. Eu vou estar comentando muito a fundo porque essas coisas aí que não tá acomodando muito a mim, mas também a grande quantidade de tantos os fãs de The King of Fighters, Fatal Fury, quanto os fãs da própria Street Fighter, que isso aí foi uma tremenda de amancada, mas isso comprava mais um pouquinho, né? Todo mundo, 1 milhão entre 10 pessoas sabe que cronologicamente a rival da Mai é a Chun-Li. Vocês sabem, a Nakayama sabe, Capcom inteira sabe. Eles não, simplesmente não estão... Mas estreou há pouco tempo, a gente não sabe literalmente nada dela. Fora que eles pisaram na bola e outra coisa também, que eu vou estar falando para vocês. Mas isso aqui não era nem para acontecer. Quem viu as colaborações até do Dead Alive 6, viu que os caras fizeram questão de parear a Mai Shiranui com a protagonista vulgo Kazumi. Ou lembrando que, como falei até, que obrigado Koei, já agradecendo antecipadamente que os dois vídeos de Dead Alive 7 estão masterizando pra caramba. E eu acho que foi por causa disso que eles calma, nesse vídeo vocês vão ver. Não tem lógica. A Mai Shiranui, a Kazumi, a Ayane, a Mami não, a Mami já é aprendiz. Mas o próprio Ryu e a Abusa são mestres ninjas, Pode lembrar assim, são muitos Kakashis, Guys, esses personagens de nível alto ninja de Naruto, é basicamente esse ninja aí da Mai. Aí ela tá literalmente enfrentando Naruto, não que Naruto não seja fraco, mas vocês estão ligados, né? Genin. E fora que, tecnicamente, a Kimberly não tem nem direito a... Que vocês sabem que a Maki, que do Final Fight 2 e
o Gai disputaram pra ver quem ia suceder o Bushido Ryu e acabou que o Gai foi escolhido. Ou seja, mesmo sendo aprendiz do Gai, a Kimberly não tem direito de suceder o clã. Mas, whatever. Aí a gente pode ver aqui. Pelo menos botava roupa mais simuladora de ninja possível. Que acontece que eu olho pra Kimberly, eu literalmente vejo bandeiras de The King of Fighters 14. Literalmente, que é literalmente a mesma. Eles são iguais, são gêmeos. Ah, mas e o Andy? O Andy também é cosplay de ninja. Sinto muito porque ninja é uma subclasse de samurai. E samurai não aceita estrangeiros. Não tem por onde vocês pesquisar por cima e por baixo, eles não aceitam estrangeiro. Ou seja, canonicamente, Mai Shiranui é literalmente uma samurai também. Ou seja, mas enfim, eu não quero ficar metendo dedo em vespeiro não. E como é que os caras, que foi a própria Capcom que fez a imagem clássica da rivalidade de Chunin com a Mai, e os caras me meteram essa? Não, a Mai nem sonhava em conhecer a Juri. E a interação delas foi tecnicamente de no máximo 5 minutos. E os caras fizeram uma... Calma, que eu não quero perder minha chance de ser criativo futuramente da Capcom. Mas... Boa, Nakayama. Como é que você permitiu uma coisa mais... Enfim. Aí vocês erram e pá! Pronto. Os próprios fãs aí em todas as redes sociais, mídias, vídeos e... Vão martelar assim, ó. Chunin Mai. Então, não adiantou nada. Aqui... Os caras... Eu vou dizer assim, ó. Pronto. Eu vi aquele review, como vocês podem ver essa review aqui. Como eu falei no vídeo anterior. Os caras pegaram o conceito da Mai Shiranui. E pau. E aqui, reforçaram mais ainda. Ponto muito positivo. Fora que... Quem jogou The King of Fighters Skill viu que ela vende yokatas. Sim, não só aquelas vestes também, mas bem provável que até as que elas que aparecem em vários jogos aí, que spin-offs, ela mesmo que se costurou. Que ela é uma personagem extremamente teimosa. Quem tá familiarizado da perseguição, quer dizer, do... Grande empenho dela com o Andy aí, sabe que ela é uma personagem extremamente motivada. Aí, outra aí que achei até interessante, principalmente que os caras jogaram duro. Eu vou botar até aqui, ó. Bota aqui. Fizeram melhor que a SNK. Por quê? É a primeira versão da Mai Shiranui criança. Em todas as mídias, nos mais de 30 anos de Mai Shiranui. Achei interessante. Não imagino que ela tenha ganhado esse empreendedor tão jovem. Porque, tecnicamente, nessa idade aí, a avó da Mai Shiranui ainda estava viva. Mas... caracterização, né? Isso é poética. Fora que aqui, como vocês podem ver aqui, ó, ela tá usando a lona, característica ninja. Aqui tava usando uma yokata padrão. Poderia estar usando a roupa de ninja aprendiz, que aí, com certeza, nessa idade, com certeza, ela já sabia. Já tava, nem que seja começando a engatear no treinamento. Hanzo Shiranui, que é um extremo desperdício. Aí vocês estão perguntando, por quê? Essa cena era obrigação de ter em um jogo de The King of Fighters de Fatal Fury. Porque ele e Tung Fu Rui é literalmente os dois assim, um dos pilares. Ele, Jeff, Tung Fu Rui. Aí não tem literalmente nada que diz assim, não, porque... mas os caras... Passou mais de 20 anos, os caras simplesmente não fizeram nem o design do Gaidel, então tá saindo lucro. Mas se tiver o jogo de Mai Shiranui, o jogo de Shiranui, tem que ter obrigação. Não só ele, mas muitos membros do clã Shiranui. E também explicar a ter passada na Mai, que tecnicamente é uma Shiranui, mas não é a Mai. Mas vamos ver. Aqui ela... basicamente ela falou que simplesmente cozinhava mal. Óbvio, ela é uma criança, óbvio.
tem que ser extremamente estúpido para cobrar eficiência de... Principalmente o que ela deve estar aqui com, sei lá, uns 8, né? Uns 10 no máximo. Mas, na própria modo história, ela diz que treina pra caramba e se torna uma excelente cozinheira. Mas, como já falei no vídeo anterior, ela... Que é basicamente a desmotivação dela também ser uma Yamato Nadesico, ou seja, ser uma mulher ideal, uma mulher perfeita. Mas, vamos continuando aqui. The King of Fighters. Aí vocês... Principalmente os caras que só jogam Street Fighter, os caras que só jogam The King of Fighters, vão ser pegos de surpresa, porque aí vocês estão falando, ah, cadê Kill, cadê K, cadê uma cacetada de personagens. Se eu falar pra vocês que The King of Fighters, o primeiro boss foi o Gizzy, e que foi em Fatal Fury 3, vulgo o primeiro The King of Fighters, foi no caso assim, você tinha a opção de escolher somente o Terry, o Andy e o Joey. Aí, não, eu acho que é o The King of... Era na tela inicial dizer que era The King of Fighters, mas o The King of Fighters canônico mesmo é do Fatal Fury 3. E é por isso que tem todos os personagens de Fatal Fury. Aí tem o Jubei, que foi um dos... que não tem lógica, sendo dos mestres da Mai, porque, como a gente acabou de ver aí, o clã Shinran tinha toda a estrutura, mas, whatever. Tugifurui, aí vem o Angel, eu esqueci o nome desse aqui. Aí tem que voltar. Olha, esse indicar vocês têm umas, mas ele tá morto, né? Mas whatever. Nem que seja DLC, bota os dois, bota o Gizzy, bota o Wesker, quer dizer, o Krauser. Aí o Billy aí que já tá no novo, o Raider, que não é o Raider, né? Mas aqui é o do King, que seria interessante retornar, mas whatever. Show, eu senti uma extrema falta de ser arte do Shikiro, né? Os caras devem ter economizado, né? Mas whatever. Aqui, vamos pro bingo, vou botar minha cara aqui atrás do único personagem que tá de costa, por ser extremamente relevante. Bucha! Enfim, vamos aqui. Alguns personagens vocês vão reconhecer de cara aí. Quanto todos os outros personagens que vocês não reconhecerem, vou estar dando aqui os easter. A Chun-Li, que não poderia faltar. Aí vem a Camille, vem a Manoa, vem a Marisa. Aí vem a filha adotiva da Machirando, que é vulgo Rotaro. Mas Tirando deveria adotar logo de vez. Que basicamente o que? Gato vai continuar sendo aquele cara turrão mesmo. Aí vem o que realmente interessa. O Gal, com certeza absoluta, se sobreviver, vai sumir de novo. A mãe de Rotaro, como vocês sabem, morreu. Que foi o próprio Gal que matou. Então, e ela continua sendo a menor de idade. Então seria perfeito. Mas Tirando continuar adotando. Shang Fei, como vocês podem ver aqui, que ela tem uma grande afeição aqui por comida, né? Como vocês sabem. E vamos ver aqui. Bloody Mary, como vocês... Eu não sei porquê, mas enfim. E opa, voltou. Segue. Volta. Volte. Sakura. Que... Vocês vão estar fazendo uma coisa aqui que vai ser interessante vocês fazerem, mas não vai ter lógica, viu, Capcom? Que aqui eu falei para você no vídeo anterior que ela ia estar por muito baixo com 30 anos, mas aqui não tá tão 30 anos assim não, hein? Ela tá usando o laço aqui e ela tá usando uma roupa bastante civil, né? O mais próximo possível daquela roupa do Street Fighter 4, aquele vestido de flor de cerejeira, mas tá bem mais casual. Aí, tá faltando o que aqui? Ah, sim, essa personagem, vocês não sabem, né? Eu vou estar spoilando pra vocês. Nada mais, nada menos do que a irmã adotiva da Mai Shiranui, vulgo Yuri Sakazaki. Vocês acharam que ela não estaria aqui. Eu senti uma falta gigantesca, já que tem a Rotaro, já que tem a Yuri. A King. Mas... Enfim, eu acho que tinha cota de personagens... da SNK que eles poderiam estar utilizando. Sim, tava faltando. Eu não sei porque eles botaram tão
quinto, sexto plano a Kimberly, mas eu acho que não tem rigorosamente nada a ver com toda essa polêmica do Assassin's Creed Shadow e o que a Ubisoft está sendo obrigada a fazer com o Yasuki, que não é samurai. Enfim, mas como vocês viram aí eu vou mostrar o easter eggzinho, mas antes de mais nada, vocês que ficaram até aqui, vou estar mostrando aqui, ó. Sim, eu sei que eu sou um dos grandes fãs, eu acho que de certa forma até o Weberan também é, da franquia de jogos aí da Quarentena Ninja. Aí acidentalmente me enviaram, como vocês sabem, a importância de não só fazer o céu, mas também de deixar o e-mail no comentário ou na descrição do vídeo. Aí eu recebi aqui, ó, proposta, como vocês sabem, não tá? Eu sou beta teste profissional, mas acidentalmente o Ninja HD Black e outro jogo que eu vou estar mostrando para vocês não tá de teste beta, ou seja, foram lançados. Mas eu tenho a oportunidade de estar solicitando a chave, tanto com ele quanto também aqui, ó, Rise of the Ronin, que também foi um dos jogos que eu citei no vídeo anterior. Aí é porque tanto nesse jogo ou nesse canal quanto no canal principal, a fogo secundário também, eu não vejo tão, mas sei lá, eu fiquei extremamente honrado de eles terem enviado, mas eu acho que eu não vou solicitar não. Mas vamos voltar aqui, ó. Eu falei, os caras não demoraram 24 horas. Você sabe que modelagem 3D é trabalhoso, principalmente em Unreal Engine, que vocês sabem muito bem aí, que é um dos motores gráficos, principalmente por ser autoral da própria Capcom. Eu esperava no máximo 2 dias, mas isso foi em horas. Tivemos muito baixo, acho que com... Mas eu não sei se tem como eles ter acesso antecipado aos arquivos, mas whatever. E, Nakayama, você ainda tem uma gigantesca oportunidade de liberar o jogo que vocês confirmaram, o Outfit 3, é mais Outfit 3 no jogo. Ah, mas é DLC, é da SNK. Niente. Vocês aí tem como ter aí contato aí com o bom e velho Mohamed Bissawan, que tem somente muito pouco, 98% das ações da SNK, então, e ele também gosta de jogos de luta. Pelo menos o que tá extremamente evidente, né? Bora, faça essa aí, libera. Ou vocês vão deixar que essa Outfit seja exclusivo somente da Steam. Vocês vão, vocês são uma das empresas mais que jogam com a cabeça. Então, ainda tem uma grande oportunidade de vocês ganharem dinheiro pra caramba. Ou esperar que todo mundo jogue com baixa essa Outfit de graça, né? Round 2. Fight. E esse aí foi o vídeo aí de todos os easter eggs aí e alguns segredos, né? Algumas revelações relacionadas à participação de imagens Shiranui nos cutscenes. Eu poderia trazer gameplay, mas além de ser extremamente demorado e demorar mais ainda para editar, e também já tem uma quantidade absurda aí de gameplays de outros canais que acabaria engolindo o meu próprio vídeo, eu preferia fazer um caminho mais exclusivo. Então, continua acompanhando o canal que, como vocês viram aí, eu fico nos bastidores aí, sempre tem muito feedback, muitos vídeos que eu faço no canal, principalmente porque muitos vídeos acabam se tornando temporais, porque com o decorrer do tempo acabam se confirmando, né? E as próprias desenvolvedoras, chega aqui, a gente tem isso aqui pra você. Mas continua acompanhando o canal, até a próxima. Fui! Finish him.